Você sabia que nas obras oficiais de Saint Seiya vimos mais de uma dúzia de encarnações de Hades, algumas delas com histórias completamente diferentes daquela do Hades do mangá original? Neste vídeo, não só contarei quem são todos esses Hades, mas também apresentarei muitos fatos curiosos e interessantes. Preste atenção especial ao número 13, sobre todas essas versões do Deus do Mundo dos Mortos. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, porque essas são as 21 curiosidades do Deus Hades. 1. Diferentemente do mangá, onde vemos que sua primeira aparição só acontece no capítulo 108, já dentro do arco dos Campos Elíseos, no anime sua aparição foi bem anterior, já que ocorreu no episódio especial que conectou a primeira série com a continuação, que adaptou a saga de Hades transmitida 13 anos depois. No chamado OVA Zero, ouvimos o narrador mencionar 4 dos deuses do Olimpo, entre eles Hades, que como vemos na imagem tem um design completamente diferente daquele que veremos depois. Entretanto, e como fato adicional, esta não seria a primeira vez que Hades seria mencionado, pois isso aconteceu através da voz de Saga, durante o capítulo 71 do primeiro anime. E é claro que essa menção inicial também ocorreu no mangá, pois vemos o mesmo diálogo no capítulo 43. 2. E já que estamos falando de Saga, este Cavaleiro Dourado é, junto com Hades, o único que foi, por assim dizer, um vilão ou antagonista tanto na história original de Kurumada, quanto em um de seus spin-offs, sendo esse Santia Show, de Shimaki Kuori, e The Lost Canvas, de Shiori Teshirogi, respectivamente. 3. No caso de Next Dimension, sequência canônica da história, acreditava-se que o vilão principal seria novamente Hades, como foi sugerido no prólogo dessa nova história. Porém, surpreendentemente, tivemos que esperar até o capítulo 102 para vê-lo em ação novamente, após ter partido com Pandora durante o capítulo 8, ou seja, 94 capítulos depois. E isso foi só para vê-lo fazendo uma pintura, pois para ele ser um participante importante na trama principal, tivemos que esperar mais 11 capítulos até o final do 113, o que evidentemente o descarta como principal antagonista, tendo sido levado pelo Santo de Ofiuco e até pelo próprio Cronos. 4. Dos 2 deuses gêmeos que tem como subordinados, é com Thanatos que ele demonstra maior semelhança de personalidade, já que ambos são apresentados como seres de atitude benevolente, mas na realidade possuem um notório desprezo pelos humanos. Da mesma forma, seu estilo de luta exibe uma raiva e violência particulares, e vale a pena notar que eles são os únicos que lutaram contra todos os 5 protagonistas ao mesmo tempo. Por fim, cabe dizer que ambos têm controle sobre a morte, embora, de acordo com o que foi visto até agora, este controle seja oposto, pois enquanto Thanatos tem a capacidade de tirar vida, Hades demonstrou a capacidade de devolvê-la, embora não possamos descartar que ele também possa extrair a vida de uma pessoa. 5. De acordo com o que foi visto no mangá original, Hades seria o único deus olímpico que teria morrido até então, e também o único antagonista morto por Saori. Agora, é bem possível que essa morte, entre aspas, não seja totalmente verdadeira, e que mais tarde possamos ver o retorno do deus do submundo, pois como lemos no final de Next Dimension, nas palavras do próprio Apollo, um deus do Olimpo não pode realmente morrer, porque cedo ou tarde ele reaparecerá devido à sua imortalidade. Curiosamente, esta ideia já havia sido antecipada em Re-Rise of Poseidon, spin-off oficial da história, onde o próprio Hades explica que apesar de ter morrido, sua alma lentamente retornaria à vida, recuperando todo o seu poder anterior. 6. Até o momento da publicação deste vídeo, Hades foi visto em ação em 13 histórias oficiais da franquia, sem contar os jogos de vídeo, o mangá e anime originais da saga de Hades, o mangá Next Dimension em The Lost Canvas, em Episódio G Assassino, em uma participação especial durante Saint Seiya Omega, em Darkwing, Re-Rise of Poseidon, Time Odyssey, a Gigantomáquia, Dante Maria e no documentário da história das Grandes Guerras Sagradas.
7. E já que mencionei a história das Grandes Guerras Santas, popularmente conhecida como hipermito, ela diz que Hades, junto com Zeus e Poseidon, eram humanos comuns que se tornaram deuses após se conectarem com algo chamado a Grande Vontade. Digamos, uma espécie de nono, décimo ou qualquer sentido superior que você queira. E é interessante notar que o documento afirma que eles foram os primeiros, o que implica que, embora extremamente difícil, é possível que outros alcancem tal condição. Então, de acordo com isso, Hades não nasceu um deus, mas de alguma forma conseguiu atingir a esse status. Entretanto, no mangá, a origem de Hades é completamente diferente, pois é estabelecido que o deus do mundo dos mortos não é outro senão o filho de Cronos, o Titã, e Reia, razão pela qual ele nasceu como um ser divino, e é por isso, segundo o próprio mangá, que ele valoriza e cuida tanto do seu verdadeiro corpo. A origem de Hades é mencionada no capítulo 98 da versão Kanzenban do mangá e é adaptada no anime durante o capítulo 139. 冥王ハーデスはクロノスとレアから生まれたその美しい肉体をこよなく愛おしんでいるゆえ自らの肉体が傷つくことを最も意味復活するごとに仮の肉体を選んでいたのだ。 8. E continuando com Hades do hipermito, embora se pense que as Guerras Santas sempre foram entre Atena e aquele que seria seu tio, no documento citado consta que na realidade a primeira dessas batalhas foi contra Poseidon, e antes mesmo de lutar contra Hades pela primeira vez, Atena enfrentou os Gigas e o deus Ares. Agora, é certamente possível que as batalhas contra esses últimos tenham sido orquestradas pelo próprio Hades com a intenção de dominar a Terra, sem, por assim dizer, sujar suas mãos. Embora esta versão possa ser entendida como sendo de uma dimensão alternativa, a verdade é que nem mesmo no mangá original de Kurumada foi abertamente estabelecido que a primeira Guerra Santa foi contra Hades. 9. Embora muitos duvidem, a vestimenta que o vemos usando durante a sua batalha nos Campos Elíseos não é uma kamui, que são as armaduras divinas dos deuses, mas sim uma súplice, já que sua natureza, como visto no diagrama do mangá, é semelhante à dos espectros e até mesmo à dos deuses gêmeos. É claro que as patentes desses últimos ainda é superior, apesar de serem súplices, o que pode ser visto na ostentação que exibem. Embora, se pensarmos bem, mesmo aqueles correspondentes a Hypnos e Thanatos pareçam ainda mais ornamentadas que a do próprio Hades. 10. Durante a luta contra Atena e seus cavaleiros nos Campos Elíseos, observamos que Hades empunha sua espada com as mãos direita e esquerda, e não apenas a segura, mas também ataca com ela usando ambas as mãos, o que nos leva a concluir que Hades é ambidestro. Sim, um fato um tanto aleatório, mas não menos curioso por isso. 11. E já que estamos falando de suas características físicas, é interessante que na versão original, ou seja, no mangá, Hades tem olhos amarelos, enquanto na versão do anime eles são de um tom esverdeado. Mas se olharmos para Hades de Lost Canvas, veremos que os seus olhos são azuis. 12. Continuando com o tema das cores, na abertura da saga de Hades, vemos que foi planejado inicialmente que esse deus manteria a cor vermelha de seus cabelos, mesmo com o seu corpo original, e não apenas quando este usasse o corpo de Shun. Entretanto, em algum momento do desenvolvimento da série, foi decidido que ele seria preto como aparece no mangá, tendo essa mudança aparentemente sido feita em um estágio muito avançado, tanto que não foi mais possível fazer a correção na introdução. Como nota extra, vale mencionar que na capa da trilha sonora desta mesma saga, Shun ostenta a tradicional cor de cabelo verde, em vez do ruivo que acabamos vendo. Que bagunça fizeram com o cabelo deste personagem. 13. Na história original japonesa, o reino em que Hades vive e do qual ele é governante é o Meikai, embora em algumas traduções e dublagens a palavra inferno seja usada para se referir a ele, também promovido pelo próprio anime. Isso é um erro, já que Hades não governa o inferno, mas o submundo. Acontece que a palavra Meikai é composta por esses kanjis que significam profundo e mundo, respectivamente, e se refere a uma região mítica que fica abaixo da superfície da Terra, enquanto o mítico inferno e até mesmo o mencionado em algumas religiões seria mais como o equivalente a Makai, uma palavra que é composta por esses kanjis e cuja tradução literal seria o mundo do mal, ou o mundo dos demônios, e cuja localização seria abaixo do submundo, sendo também chamado de Tártaro, que foi mencionado em diferentes obras de Saint Seiya, como nos filmes onde é descrito como lugar onde as almas de Ares e Poseidon foram presas, no episódio G como lugar de cativeiro dos titãs,
e até mesmo em Next Dimension como o lugar onde Asclepio foi preso. Então não, Hades não vive nem governa o inferno, o Tártaro ou o Makai, mas sim o submundo ou Meikai. 14. De acordo com seu perfil oficial, Hades tem 1,84 metros de altura e pesa 73 quilos. Por sua vez, sua data de nascimento é 9 de setembro, mas isso se refere especificamente ao dia em que sua alma renasceu na Terra através da mãe de Pandora. 15. Lembra quando eu disse a você há pouco que Hades é aparentemente ambidestro? Isso é um pouco diferente no Hades de Lost Canvas. Acontece que quando Hades assume completamente o corpo de Alone, não apenas sua aparência muda, mas vemos que ele sempre segura sua espada na mão esquerda, enquanto quando Alone está no controle, ele segura a espada na mão direita. Se pensarmos bem, é possível que Shiori Teshirogi tenha feito isso de propósito, como uma espécie de referência ao ambidestro Hades do cânone, e ao mesmo tempo como uma forma de explicar por que ele tem tal habilidade, já que sob esse preceito, Hades seria na verdade canhoto, enquanto seus receptáculos, Alone e Shun, seriam destros. 16. Embora os selos de Athena sejam bem conhecidos, você talvez não saiba que também existem os selos de Hades, que são usados por Hades de um futuro alternativo no universo Lost Canvas. Vimos esta versão do deus do submundo no Gaiden 13, correspondente a Ares, onde os selos foram usados para imobilizar o mestre e a própria Athena. 17. Embora Hades não apareça na Gigantomáquia, há um fato interessante que tem a ver com ele, e é que nessa história, lemos que Tifon, líder dos Gigas, é capaz de identificar Shun através de seu sangue, como aquele que guarda a alma de Hades, o que significaria que Shun possui literalmente o sangue divino deste deus, ideia que seria retomada mais tarde em The Lost Canvas com Alone e em Re-Rise of Poseidon com Julian Solo, que também possuiriam sangue divino em seus corpos físicos. 18. O Hades clássico, aquele que vimos na história original, teve um total de 5 confrontos, o primeiro sendo contra Ikki quando ele está no corpo de Shun, então enfrentando Saori quando ela assume o controle absoluto do Santo de Bronze, contra os 5 protagonistas no Elísio já com o seu corpo real, uma segunda luta naquele local, mas numa luta corpo a corpo contra Seiya, e finalmente um novo confronto contra Saori apoiada pelos outros Cavaleiros de Bronze. De todos eles, ele venceu 3, enquanto acabou perdendo os outros duelos ambos contra Athena, o que lhe dá uma taxa de vitória de 60% em sua breve aparição, embora infelizmente tenha perdido os mais importantes. 19. Quanto a Hades de Lost Canvas, o de sua linha principal, o vimos lutar apenas 3 vezes, contra Athena e vários de seus cavaleiros, entre os quais se destacam os gêmeos Seiji e Hakurei, contra as almas dos 12 Cavaleiros de Ouro, e por fim contra os 3 amigos Athena, Tenma e Alone, sendo derrotado em todas as ocasiões, ficando com uma taxa de vitória de 0%. É verdade que há um confronto adicional quando ele invade o santuário, mas isso não pode realmente ser considerado uma batalha, já que foi Violet quem lutou mais diretamente naquela ocasião. 20. Em sua participação especial em Saint Seiya Ômega, é apenas mencionado que ele foi um dos deuses que Athena enfrentou em sua intenção de proteger a Terra, mas nunca é dito que ele esteja vivo de alguma forma. Este seria então o único futuro alternativo na história em que Hades permanece morto, porque como já mencionei, em Re-Rise of Poseidon, em Darkwing e em mundos paralelos de outros spin-offs, todos cronologicamente ambientados no futuro, Hades de uma forma ou outra continua vivo, seja porque nunca morreu ou porque ressuscitou. 21. Até o momento da publicação deste vídeo, vimos 12 encarnações ou versões de Hades no anime e mangá oficial da franquia. O Hades que possuía Alone em Next Dimension e 2 séculos depois sua versão Shun Hades no mangá original. O Hades Alones de Lost Canvas, este ruivo pertencente ao século XVI, junto com aquele do século XIII mostrado nos Gaidens, e o Hades de um futuro alternativo que mencionei em uma curiosidade anterior. Além disso, temos também Mayoi, o Hades de Saint Seiya Darkwing, o Hades do episódio G, que aparece no Tártaro, o Hades do Mundo Perdido, que é um universo paralelo dentro do mundo do episódio G, o Hades do universo de Re-Rise of Poseidon, que é ressuscitado após a Batalha dos Campos Elíseos, e por fim, o Hades Ikki, que é mostrado em Time Odyssey, dentro de uma linha do tempo que foi destruída pelos truques de Cronos. Como ponto de interesse, em breve poderemos ver outra encarnação
continuação ou versão de Hades dentro do próprio mangá Rise of Poseidon, depois que os capítulos mais recentes mencionaram o Hades que foi atingido pelo santo mitológico de Pégaso. Então seria o Hades da Era do Mito que poderíamos ver aparecendo. Se você quiser saber detalhes como esse, mas agora sobre a deusa Atena, assista esse vídeo que aparece na tela. Então aperte play para mais curiosidades sobre Saint Seiya.